Olá pessoal, vamos para a aula número 14, que trata-se do módulo de um vetor. Você deve estar estranhando porque estamos utilizando o GeoGebra aqui em duas dimensões. É que vamos partir da ideia de módulo de um vetor em 2D, para depois chegarmos na ideia do módulo do vetor em 3 dimensões. Então aqui na caixa de entrada do GeoGebra, vamos montar um vetor U com 2 dimensões, 3 e 4. Está aqui o vetor U gerado, com coordenadas 3 do x e 4 do y. Nós vamos criar aqui uma reta que vai partir desse ponto e tocar aqui 3, ou seja, fazer uma projeção do vetor, né? Estamos fazendo a projeção do vetor U aqui no eixo x e também a projeção do vetor U aqui no eixo y. Então vamos pegar aqui no eixo x, tá? A projeção dele aqui no eixo x e a projeção dele aqui no eixo y. Beleza. Então nós temos o que nós chamamos aqui de, esse aqui é a região do vetor U, esse aqui é o vetor U, esse é o vetor U no eixo y. E essa é a projeção do vetor U no eixo x. Vou pegar aqui a caneta azul, né? Essa aqui é a projeção do vetor U, aqui, projeção do vetor U no eixo x. Perfeito? Você pode observar que aqui, exatamente nesse ponto, nós temos um triângulo retângulo. Então, aqui exatamente nós temos a medida 1, 2, 3, 4 unidades. Aqui nós temos exatamente a medida 3 unidades. Vamos colocar aqui em cima. 3 unidades, e o módulo do vetor nada mais é do que a distância desse vetor do ponto 0, 0, 0, que é o ponto de origem do vetor, até esse ponto aqui em cima, onde gerou o vetor, que tem coordenada 3 e 4. Então, quer dizer, o módulo de um vetor, que a gente simboliza assim, o vetor U, né, esse é o vetor U, o módulo do vetor nada mais é do que o teorema de Pitágoras. O módulo de U, o módulo do vetor U, nada mais é do que essa distância ao quadrado. Então, U no eixo x, o vetor U no eixo x ao quadrado, mais o vetor U, mais o vetor U, mais o vetor U no eixo y ao quadrado, exatamente, né? Dentro da raiz quadrada. Tá aí. Então quer dizer que o módulo de um vetor nada mais é do que o teorema de Pitágoras, que interliga as coordenadas dele no eixo x, ou seja, a projeção do vetor U no eixo x e a projeção do vetor U no eixo y. No caso aqui, nesse exemplo, o módulo do vetor U é nada mais do que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz quadrada. Então, o módulo de U, o módulo do vetor U, é exatamente 5 unidades. A gente pode ver isso aqui no GeoGebra utilizando a fala comprimento. O comprimento, a gente clica aqui em objeto e digita o objeto U, que é o próprio vetor que a gente criou. E eu tenho aí exatamente A, simbolizado por um número, aqui, ó, você pode perceber aqui em cima que A igual a 5, quer dizer que o módulo do vetor U vale 5 unidades. Bom, isto em 2 dimensões. Agora vamos pensar em 3 dimensões. Então vamos agora exibir a janela em 3D. Tá, a janela em 3D, vamos apagar tudo isso aqui que a gente digitou. Vamos apagar também a janela em 2 dimensões e vamos pensar agora em 3 dimensões. Então, agora sim. Agora a gente conseguiu fazer com que ele gerasse o vetor U com coordenadas 1, 2 e 3. E eu quero saber exatamente o módulo desse vetor U. Então, o módulo desse vetor U seria construído com a seguinte função matemática. Seria a distância entre 2 pontos, no plano, no espaço. A distância entre um ponto de origem, que seria esse ponto aqui embaixo, que é o ponto de origem do plano cartesiano,
até o ponto aqui em cima na extremidade do vetor, que eu vou chamar de ponto P. Então, a distância da origem até o ponto P. Nós sabemos que a distância da origem até um ponto, a distância entre dois pontos dentro do plano cartesiano em 3 dimensões, é um x menos o outro ao quadrado, mais um x menos, mais um y menos o outro ao quadrado, mais um z menos o outro ao quadrado. Então, 1 menos 0 dá 1 ao quadrado 1, mais 2 menos 0 dá 2 ao quadrado 4, mais 3 menos 0 dá 3 ao quadrado 9. Então, nós teríamos aqui a raiz quadrada de 9, 10, 14. Raiz quadrada de 14. Isso que dá aproximadamente. Vamos pegar duas casas decimais. Vou pegar a calculadora aqui. Então vamos lá, raiz quadrada de 14. 14, a raiz quadrada de 14, 3,74. Então 3, aqui para a gente, 3,74. Bom, o GeoGebra pode calcular isso para nós. Basta utilizar aqui a caixa de entrada com a palavra comprimento. Comprimento, objeto. O objeto é o próprio vetor U. A gente digita aqui o vetor U. Pronto, eu tenho ali 3,74, que é o que nós chamamos de módulo do vetor. Então, esse vetor criado aqui no espaço, vamos limpar tudo isso aqui. O vetor todinho criado aqui no espaço, ele possui essa coordenada. As coordenadas 1, 2 e 3, e possui o módulo 3,74 unidades. Então, é isso. Essa é a ideia do módulo de um vetor. É o comprimento que esse vetor ocupa partindo da origem 0, 0, 0. Perfeito? É isso então.